Olá, eu sou Catiúcia Lima, sou a fundadora da Bela Cuidar e hoje eu vim falar com vocês sobre empreendedorismo. Eu, em 2023, resolvi empreender, sair do CLT e abrir uma loja online de roupas femininas e acessórios. Até aí, tudo bem, porque era um novo desafio, eu estava aprendendo muita coisa nova, mas a vida de empreendedor não é fácil. E é uma luta constante todo dia. É prazeroso? É. Tem seus momentos de muitos prazeres, mas é muito desafiador, porque no meu caso, eu faço tudo sozinha. Como eu falo, eu sou uma empreendedora solo. Eu faço tudo, a parte administrativa, provadores, escolho roupa, procuro fornecedor, eu vou fazendo tudo aos poucos, mas eu faço tudo. E quando foi em 2023, quando eu abri a loja, eu não sabia muita coisa, não tinha muito conhecimento de como seria, o que seria, como eram os fornecedores, não tinha isso. E eu acabei levando 2 golpes de fornecedores falsos. Consegui me recuperar, mas eu acabei tendo muita pressão de ambas coisas na vida de empreendedorismo. Eu acabei ficando muito cansada mentalmente e fisicamente, porque eu dormia pensando na loja, acordava pensando na loja. Todo dia era um desafio e eu acabei ficando muito cansada. Mas mesmo assim eu não desisti da loja, continuei com ela. E quando foi em 2024, no finalzinho de 2024, acho que nesse mesmo período, no mês de outubro de 2024, eu estava muito cansada mentalmente. Muito cansada mesmo, assim, eu estava empurrando a loja com a barriga, como se diz o ditado. Eu não tinha ânimo para fazer nada na loja, eu não queria mais eu não queria nem pensar que eu tinha que sair da minha cama para ir para o lugar que fica a loja, que a loja fica na minha sala. Eu montei lá um espaçozinho com o computador, com o estoque, é bem organizado. Mas eu não tinha vontade nenhuma de ficar naquele lugar. E isso eu fui levando, mesmo sem querer, mesmo eu estava já no meu limite, eu levei até o final do ano. Quando foi em janeiro, eu já comecei a postar muito pouco, eu quase não ia mais na loja. Quando foi em março, eu saí de férias com a minha família, nós fomos para o Nordeste. E quando eu retornei, eu decidi, eu vou dar uma pausa na loja. Porque ou eu vou pausar ela, ou eu vou fechar ela, porque eu vou ter crise de pânico de novo. Eu já estava sentindo já os sintomas, eu já estava tendo tremores, eu já estava tendo palpitação, eu já estava tendo suor nas mãos e nos pés, as mãos ficando geladas, os pés ficando gelados. Então eu falei assim, não, eu tenho que parar, eu tenho que dar uma pausa nela. E então em abril eu resolvi parar de vez com a loja. Parei, dei uma pausa nela, passei 6 meses sem pensar em loja, sem olhar nada relacionado à loja. E com isso eu comecei a procurar outros meios de me distrair. Aí eu li bastante, eu procurei ir muito no YouTube. Aí eu comecei a fazer um e-book superando a ansiedade, que tem me ajudado bastante nessas questões. E eu falei, eu tenho que voltar para minha terapia, porque eu tinha me dado alta, né? Eu tinha parado minha terapia, me dado alta, como se isso fosse possível. Não é possível. E eu voltei para a terapia em maio. Em maio eu voltei para terapia e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comecei a entender muita coisa que eu estava fazendo errada. Eu comecei a ver os pontos errados que eu fiz desde o início da loja até o momento atual. Eu consegui entender que você vai ser a dona da sua loja, você vai empreender. Mas você não precisa ficar se matando para empreender. Você tem que ir até o seu limite. Deu aquele limite, parou, sabe? Hoje eu reabri a loja, né?
Eu reabri na sexta-feira, dia 26 de setembro. E eu tô com outro pensamento em relação à loja. Tá tudo mudado. Não parece que eu estou abrindo a loja agora. Não parece que faz 2 anos atrás que eu abri a loja. Porque há 2 anos atrás eu criei muitas expectativas e essas expectativas acabaram afetando muito a minha mente. Eu criei uma expectativa que eu já ia começar a loja aqui em cima. E não é assim que começa. Você começa embaixo. E você vai subindo degrau por degrau. E eu não entendia isso. Na minha cabeça eu já estava começando assim, eu já ia, sabe? Não que eu não tenha esse pensamento que eu vá um dia crescer, que a minha loja vai crescer. Não é isso. Minha loja, eu tenho muita fé que ela vai crescer. Mas eu tenho que entender que ela vai crescer devagar. Ela vai crescer com cada passo, é um degrau. Não já crescer no alto. E isso me ajudou bastante a entender a minha loja. E hoje eu reabri ela, eu tô muito feliz porque eu reabri ela. Porque, querendo ou não, foi minha primeira... Meu primeiro filho foi a loja, foi a Bela História RP. Então, é um fator muito importante. E eu sei que tem muitas empreendedoras por aí que passam por que eu já passei. Passa até por outras coisas que eu não passei. E sofre com essa sobrecarga mental que a gente tem quando a gente é empreendedora. Principalmente quando você é solo, você não tem ninguém para te ajudar. Talvez se você tivesse uma pessoa para te ajudar, a sua sobrecarga seria outra. Mas eu falo para uma pessoa que vive sozinha para empreender. Porque às vezes eu não tenho esse auxílio, né? Eu não tenho esse auxílio de uma pessoa me ajudando. Às vezes ou outra, a minha filha me ajuda a tirar uma foto, a fazer um vídeo, até o meu marido também me ajuda. Mas não é a mesma coisa. Quando você faz tudo sozinha, quando você se preocupa, você vai ter que montar uma coleção, você vai ter que escolher as roupas, vai ter que olhar fornecedor, depois você vai ter que fazer a precificação. Se você fizer errado, vai dar tudo errado também no final. Olha, é muita coisa. Quando você vai ver, a vida de empreendedora é um desafio constante. Mas você tem que saber que você tem limites. E você tem que saber cuidar dessa sua mente. Cuidar dos limites que você está se impondo. Porque senão isso vai afetar você drasticamente. E talvez por isso você possa fechar a sua loja. E era o que eu não queria, era fechar a minha loja. Porque a minha loja é o meu sonho. E eu não queria acabar com o meu sonho. Então, por isso que eu procurei ajuda novamente. Estou na terapia. Estou meditando mais, fazendo mais minhas técnicas, que até isso eu tinha parado de fazer, porque eu estava tão cansada, tão exausta, que eu não tinha nem vontade de fazer nada. Eu não estava com vontade de fazer mais nada. E isso eu sei que para mim é muito ruim. Então, você que está empreendendo ou pensa em empreender, cuida da sua mente, porque isso vai te ajudar bastante a você ser uma empreendedora melhor. E se esse vídeo ajudar alguém que você conhece, ou até te ajudar mesmo, compartilha com o pessoal, ativa o sininho para poder o YouTube entregar mais o nosso vídeo, tá? E eu espero que eu tenha ajudado você, que é empreendedora ou que está querendo ser empreendedora.